Eu vou falar sobre algumas palavrinhas que quando os pais ouvem, eles ficam sem saber o que falar para os filhos e sem saber o que fazer e ficam apavorados. São algumas palavrinhas que atualmente se utiliza muito. As palavrinhas são PVD, PVT ou então DICS. O que significa isso? Muitos pais veem essas siglas em um WhatsApp, veem essas siglas em grupos fechados e muitos pais acabam pedindo para os filhos para entrar nesses grupos que eles estão e eles não permitem que os pais entrem nesses grupos. E os pais ficam muito preocupados com o que acontece nesse grupo. Então é assim, são grupos que muitas vezes os adolescentes e até os adultos formam para que eles tenham uma privacidade, para que eles não fiquem tão expostos como a gente costuma ficar exposto hoje no Face, no WhatsApp, em todas as mídias, a exposição ela é muito alta. Então, normalmente, o que eles falam? Eles falam o quê? Que quando você tem uma privacidade, quando você está nesses grupos fechados, que são grupos que eles vão formando, lá você pode postar o que você quiser. E nesses grupos eles postam tudo, né? Inclusive, assim, eles falam palavrões, são, assim, grupos que eles não precisam estar se arrumando para poder aparecer para esse grupo. É como se eles dissessem assim, nesse grupo eu sou o que eu sou. Isso é muito legal se você pensar, né, por um lado, que eles realmente estão querendo mostrar o que eles são, porque faz parte da adolescência isso, né? Quando você pensa no jovem, no adolescente, ele está numa fase lá mais ou menos por volta dos 10, 12 anos, até 18 e continua também, né? Muitos adultos ainda têm essa parte de adolescente. O que eles querem? Eles querem, na verdade, estar conquistando o seu próprio espaço, conquistando o teu mundo. E muitos pais ficam muito preocupados com essa fase. Então, o que é interessante fazer? Eu vou explicar agora como você consegue conversar com o teu filho sobre isso. Primeiro, a educação, como eu sempre falo, ela tem que ser de mão dupla. Então, quando você se educa, você consegue educar o seu filho. O diálogo, nesse caso, ele é a parte importante dessa situação. Mas não é qualquer diálogo, é um diálogo que seja um diálogo sem ser um diálogo falso, mas é um diálogo em que ele seja verdadeiro, que você realmente passe para o teu filho, para a tua filha, o que você sente, qual o seu sentimento. E não é aquele diálogo de você ficar falando assim, colocando sua posição, como dizer assim, isso vai ser dessa forma e acabou. Porque nesses grupos não adianta, você pode dizer até para o teu filho, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, mas de repente o teu filho ou a tua filha entra nesses grupos e você não tem um controle. Então, nessa situação, a melhor coisa que se tem a fazer é você ter, entre aspas, um controle sem que se perceba que é um controle. E como que é feito isso? O diálogo constante, o diálogo verdadeiro, conversar sobre todas as situações com o seu filho, com a sua filha, do cotidiano dele, como que ele... por que ele entrou na rede, o que ele fala. Ele pode até de repente não mostrar para você o que ele está falando na rede, mas ele pode dar, por exemplo, dicas, né? Assim, eu estou nessa rede com a minha amiga, com o meu amigo, mas lá a gente fala palavrão, a gente faz careta, a gente tem uma conversa, fala mais assim, informal, a gente fala com gíria. E você vai sempre alertando, né? Os alertas que têm que ser feitos nessa hora, eles são muito importantes, mas são alertas dentro de um diálogo sincero. Então, como que ele tem que ser feito? Então, por exemplo, falar com o teu filho dos perigos que existem na internet, dos perigos de se colocar pessoas que você não conhece, porque nesses grupos entram amigos dos amigos e você perde. Se o adolescente ele quer ter a liberdade dele poder postar o que ele quiser, ele acaba perdendo essa liberdade. Por quê? Porque nesses grupos, se entra um amigo do amigo, você não conhece o amigo do amigo. Mesmo se você tem um amigo próximo, você não sabe até onde vai esse amigo próximo, né, nas atitudes. Então, se entra um amigo do amigo, ele pode muito bem printar a tela e viralizar na internet. Isso hoje é o que mais fácil de se fazer
nos dias atuais com toda essa exposição que tem. Então o importante é ter esse diálogo, é mostrar quais são os perigos, entre aspas, que o seu filho ou sua filha pode correr e mostrar que você está falando isso não para você ficar, por exemplo, querendo que ele seja vigiado 24 horas. A ideia não é essa. A ideia é você sempre mostrar para o teu filho, para a tua filha que você faz isso como forma de proteção, porque você é pai, porque você é mãe e porque você ama essa criança, ama esse adolescente. Então é sempre bom passar isso para o filho e para a filha, que o seu ato ele é baseado de uma forma que você passe para ele dizendo assim, você não vai fazer alguma coisa e pronto, não é imposição, mas é um diálogo, é você dizer que você está junto com ele, mas que você também precisa estar sabendo se todas as atitudes dele dentro desses perfis são atitudes que não vá prejudicá-lo, porque a ideia é sempre essa, é você estar junto dele e passar para o teu filho e para a tua filha que você não está prejudicando, que você não vai prejudicar. Isso é super importante.